Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu gostaria de falar sobre Pentecostes. Glória a Deus. E para isso, nós precisamos abrir aonde? Levítico capítulo 23, a partir do verso 15. Falaremos sobre a importância de entendermos o que é o Pentecostes. Normalmente nós usamos essa palavra para dizer que o Pentecoste foi a descida do Espírito Santo, amém? Sim ou não? Sim. Atos capítulo 2. Mas nós vamos entender um pouco dentro da história judaica que Pentecoste não é descida do Espírito. A descida do Espírito aconteceu após o Pentecostes. Para que a gente entenda o significado do derramamento do Espírito, nós precisamos entender como é celebrado o Pentecostes. Levítico capítulo 23. Aqui quem escreve é também um profeta, conhecido como Moisés, tirado das águas. Ele escreve Levítico como o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros das Escrituras iniciais: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E Levítico quer dizer lei. Ele escreve dizendo porque Deus estabeleceu um fundamento acerca das festas. Do capítulo 23 ao verso 15 ele diz: contem 7 semanas, a partir do dia imediatamente após o sábado. Vamos fazer uma contagem básica aqui. Quantos dias tem 7 semanas? 7 vezes 7, 49, amém? Então conta 7 semanas de dias após o sábado, a partir do dia em que trouxeram os feixes e a oferta movida. Deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º dia. Contem 50 dias. Então repete assim: Pentecostes. Está fraco. O Pentecostes quer dizer 50 dias. É isso que quer dizer Pentecostes. Mas o que nós queremos aprender não é o que quer dizer Pentecostes, é o que acontece depois. Ele diz: contem 50 dias, então apresente nova oferta de cereais ao Senhor. Irmãos, todas as vezes que estiver Senhor em caixa alta na sua Bíblia, e não apenas o S, mas todas as palavras em caixa alta, tudo maiúsculo, ele está se referindo, o autor, ao impronunciável. A essa altura o judeu sequer ousava usar o nome de Deus em vão. Ele diz a Moisés, para dizer a Faraó, que o eu sou que sou te enviou. Mas qual é o nome de Deus? Não é Deus, Deus não é nome, Deus é título. Por isso esse Senhor aqui quer dizer YHWH. Vamos repetir? Y, você repete o Y depois de mim. YHWH. Agora pronuncia Yahweh, ou Iavé, ou Jeová. Amém? Irmãos, esse era o temor dos judeus. Eles tinham medo de usar o nome de Deus em vão. Tamanho temor e reverência que eles possuíam. Nós precisamos resgatar isso. A sã doutrina é zelo, fervor, é proteger o nome de Deus, é preservar o nome de Deus. Ao Senhor, de onde
estiveram morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Até aqui, para que você se sente, volte em Atos capítulo 2, apenas os primeiros versos de Atos dos Apóstolos. Eu não quero trazer uma nova doutrina, pelo contrário, eu quero pregar a palavra de Cristo Jesus. Eu só tenho um objetivo: sair daqui apontando Jesus nas Escrituras. Ele está vivo, Ele reina, Ele continua Senhor do tempo, dono da história, autor e consumador da vida, pedra principal. Ele continua sendo o Cordeiro de Deus, princípio e o fim, alfa e ômega. Ele continua sendo o amém. Ele continua tendo o direito de consumar, de preservar. É Ele que abate a vida que quer. É Ele que destrona impérios, o Senhor da vida. É Ele que pode balançar as cadeias do nosso coração, mexer nas placas tectônicas. É Ele que traz vento. É Ele que sustenta a história, traz o trigo, tira o sol, paralisa a história. Ele derruba muro, abre mar. É Ele quem faz os leões famintos acalmarem os seus apetites. Ele é Senhor da nossa vida. É sobre Jesus a história. É sobre Jesus que os profetas profetizam. Tudo é sobre Jesus. Não a nós, mas a Ele, o Senhor Jesus. Ao cumprir-se, verso 1, Atos 2, o dia de, e o que é Pentecostes? 50 dias. Ao cumprir-se o dia de 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O som veio como de um vento, mas não era vento, era o som, porque ele diz aqui, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, o som, onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Aleluia. As quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as quais pousaram sobre eles, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam atônitos e admirados, e diziam: vejam, não são galileus todos os que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Somos romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Após o Pentecoste é isso que acontece: falar sobre as grandezas de Deus. Continuando, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, erguendo a voz e disse: varões galileus, é apenas a hora 9, está cedo,
Eles não estão bêbados. Preste atenção no que vou dizer. Estes homens, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Pode se assentar aplaudindo o nome de Jesus. Te agradecemos. Sentimos a tua presença neste lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade em nós, por meio da sua palavra, fala-nos, nos aponte a Cristo, sobre Ele que nós lançamos a nossa expectativa, sobre Jesus, a pedra principal, a quem o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Somos convencidos pelo Espírito de que Cristo é o Filho de Deus, encarnado, aquele que desceu do céu, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito de Deus, coroado de honra e majestade, aquele que também após a morte foi assunto aos céus, mas disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, para que o nosso coração seja transformado, e o nosso caráter aperfeiçoado, à imagem e à semelhança de Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Meus irmãos, nós lemos a história de uma das festas que eram constantemente celebradas entre os judeus. Os judeus, como povo exclusivo de Deus, tinham uma missão: preservar e manter o caráter de Deus para as demais nações vizinhas. A missão de Israel não era apenas um culto interno no arraial de Israel. Por isso, o primeiro encontro entre o Deus soberano e aquele que seria o pai dos judeus, Abraão, ainda com o nome de Abrão, foi um homem tirado de Ur dos Caldeus. O homem que vivia uma vida completamente pagã e distante da realidade da lei que Deus estabelece. Obviamente, Deus só estabelece a sua lei a partir de Moisés, anos depois de Abraão. O que nós lemos em Levítico é conhecido como livro da lei. A lei aponta o caráter divino. A lei civiliza. A lei cuida e preserva. Deus, quando se revela ao seu povo, Ele não dá ao povo uma carta de euforia ou de liberdade para cultuar do jeito que quer. Deus estabeleceu a liturgia do culto, a maneira certa de ser adorado. Os seus preceitos foi entregue aos homens. Os seus mandamentos dados em 2 pedras. Ele estabeleceu uma ordem no culto, o cuidado com os estrangeiros, como as mulheres deveriam ser tratadas, como seria a ordem araônica separada para o sacerdócio. Ele definiu os que cuidariam da liturgia do tabernáculo. Seria somente a tribo de Levi. Dentre eles sai Arão. O que nós percebemos é que ao longo da história Deus sempre planejou a sua verdadeira adoração. O que nós cantamos aqui, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A teologia chama esses versos, lá em Romanos capítulo 11, que diz sobre isso, 36, é o momento conhecido como doxologia. É quando o autor está escrevendo, inspirado, mas o Espírito Santo toma ele durante a escrita, envolve ele, e ele não consegue continuar escrevendo,
porque ele está tomado de êxtase, de deleite, de adoração. É por isso que ao terminar Romanos 11, Paulo diz dele, por ele, para ele são todas as coisas. O batismo que nós experimentamos no Espírito Santo precedeu Deus separando um povo para si, levantando juízes para orientar o povo e julgar as causas. Mas quando a nação de Israel, que deveria apontar a Deus de Israel para as demais nações, começaram a sentir inveja das outras nações que possuíam reis, monarquias tiranas, e é aí que Deus então, ouvindo o clamor do seu povo, levanta um juiz e profeta chamado Samuel, e diz a ele: Samuel, o que o povo está pedindo não é rejeitando a você, mas a mim. Eu darei a esta nação rei, vai entre os da casa de Saul, o homem que do ombro para cima não há mais belo, não é nazireu, mas eu separo para mim como rei de Israel. E curiosamente, diz alguns historiadores, que Saul cuidava de jumentos. Deus levantou Saul para cuidar da nação de Israel, no afã de separar o novilho e sacrificar nos altos cumes a Deus. Havia uma responsabilidade a 3 tipos de classe de homens naquela época que se permitiam ser apoderados do Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. O homem comum do campo não tinha o Espírito Santo. Um adorador comum do campo não tinha o Espírito Santo. Ele precisava herdar o reinado, ou ele precisava ser separado da linhagem de Arão para o sacerdócio, ou ele precisava ter sido chamado diretamente por Deus para o ofício profético. Era só esses 3 tipos de classe que desfrutavam ou gozavam da presença do Espírito Santo. Mas esse nunca foi o interesse de Deus, em permitir o Espírito Santo morar em apenas alguns. O desejo de Deus foi revelado ao profeta Joel, que nós conhecemos, dizendo no capítulo 2, naqueles dias, nos dias que sucederão a plenitude dos tempos, eu derramarei sobre toda carne o meu espírito, e não mais tabernáculo será necessário, porque Deus não se moverá mais em tendas. Não mais os templos serão necessários, porque Ele não mais habitará em paredes construídas e erguidas por mãos humanas. O Espírito Santo habitará sobre o seu povo. E quando eles forem cheios do Paráclito ou do Espírito Santo, eles irão profetizar. Eles terão visões, sonhos. O desejo de Deus nunca foi morar dentro de uma caixa, mas no meio do seu povo, entre o seu povo. É por isso que agora, o que Israel experimenta antes do capítulo 2, é o que nós conhecemos de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio entre Malaquias e João o Batista. Deus não falava, Deus não movia, Deus não usava. Os cultos eram oferecidos como de Malaquias, mas Deus não recebia. As ofertas caíam dentro dos sacos furados. Os novilhos oferecidos a Deus, mancos. Os governadores corruptos. Os profetas calados. Então disse Deus por meio de Malaquias: eu detesto o culto de vocês. Eu detesto a adoração de vocês.
silêncio de Deus, céu de bronze. No deserto, 400 anos depois, filho de Isabel, se levanta um homem da linhagem essênica, separado por Deus, dieta específica, gafanhoto e mel silvestre. O homem que não permitia tomar vinho, não rapava a cabeça, roupa estranha, mensagem dura, aparece no deserto dizendo: ei, raça de ursinhos carinhosos, docinhos, menina dos olhos do Senhor, princesas e príncipes, se der, se arrependa. Não, a mensagem era uma só: arrependei-vos, raça de serpente, víbora, cobra. Arrependam-se, porque já é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista é uma mensagem intragável, uma mensagem dura que prepara o caminho. Afinal, o profeta messiânico Isaías diz que ele viria no espírito de Elias, duro, um profeta que ninguém tolerava, que mandava fogo descer do céu e o fogo descia. João não é como os reis que tinham vestes talares. Jesus disse: o que vocês foram procurar no deserto, o homem vestido de linhos finos? Não, mas como uma cana que balança, uma mensagem dura de arrependimento. Afinal, se o reino é chegado, para nos apropriarmos desse reino, precisamos nos arrepender. Eles tinham acabado de atravessar silêncio por causa da dureza do coração, silêncio por causa da idolatria no meio do povo de Deus, silêncio por causa da prostituição com seus postes ídolos. Deus queria trazer o seu povo para perto. Afinal, este mesmo povo que Deus ajuntou como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, saiu como ovelhas ao matadouro, se perderam nas montanhas de Horebe, se perderam em Nazaré, na Galileia, em Decápole e tantas outras cidades. Parece que a presença de Deus não era mais suficiente. A presença de Deus por meio das canções não era mais suficiente. É por isso que a mensagem do avivamento é um oportuno momento na história de Israel. O que está acontecendo é que os povos que nasceram nas mediações da Palestina, dentro de Israel, judeu nativo, fugiram anos antes de Jesus, quando o império chamado romano invadiu a Palestina e o Oriente Médio inteiro. Irmãos, a diferença de reino para império é que império você toma, e reino você herda. Por isso que lá em Colossenses no capítulo 2 diz: e ele nos transportou do império, porque ele invadiu o império das trevas e tomou a gente e nos levou imediatamente para onde? Reino. Toma o império e devolve o reino, porque reino passa de pai para filho. Nós herdamos a monarquia do reino de Deus. Todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Pentecoste, como foi falado e lido, era uma das principais festas rabínicas, judaicas, que atraía uma multidão de judeus que haviam fugido dos romanos, estavam morando na Capadócia, em Ponto, na Frígia, na Panfilha, em Roma e outros lugares, como na Galácia, na Macedônia,
na Ásia Menor. Irmãos, imagina perder a sua própria terra natal e ter que celebrar as festas em outras terras, porque a terra que possuía os judeus agora está saqueada e tomada por um imperador chamado César Augusto. A lei é romana, quem cuida da força são os romanos. Então, constantemente, esses homens que nasceram em Jerusalém e fugiram do império, depois que acalmou-se o império, eles voltavam em tempos de festas, principalmente a Páscoa, onde Jesus foi pego para ser crucificado. O ambiente propício, porque ele é o Cordeiro 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 Pascal, Senhor, porque Pascal é o Cordeiro sem defeito, sem mancha, novilho. E olha só, depois da festa da Páscoa, se celebrava 7 semanas das primícias, festa das primícias, o que nós lemos. E o que era a festa das primícias? Contava-se 7 semanas de dias, e no dia seguinte aos 49 dias, eles ofereciam o melhor fruto do campo, o melhor cordeiro, os melhores aromas. E esta festa é conhecida como o Pentecoste. Feita a introdução, entramos no texto. O Pentecoste está acontecendo agora em Israel. Uma multidão está celebrando a Páscoa e agora o Pentecoste. Não são 50 dias? Quantos dias Jesus andou depois de ressurreto? 40 dias andando com o corpo glorificado. Primeiro apareceu às mulheres, as primeiras a verem. Quando elas foram ao sepulcro, os anjos disseram a ela: olha, não está mais aqui aquele que Pôncio Pilatos entregou à morte. Vá e diga aos varões que ele ressuscitou. Quando elas estão voltando, já para começar a apontar aos discípulos, Jesus aparece ao colégio apostólico sem Judas, depois ao colégio apostólico sem Tomé, depois ao colégio apostólico com Tomé, depois a Pedro sozinho, depois uma multidão de 500, depois com Pedro, com os discípulos. Irmãos, eles conseguiram preparar até peixe para Jesus comer, com o corpo glorificado. Jesus encontrou-se com ele durante uma pesca, atravessando o mar, andando por sobre as águas. Eles, espantados, achavam que eram apenas um fantasma. Ele disse: ei, calma, sou eu. E Jesus disse: é tu mesmo, Senhor? Sou eu, Pedrão. Jesus: então deixa eu ir, pode vir, Pedro. E Pedro foi andando junto com Jesus. É que na medida que Pedro olhava para as águas e para a lei de Newton, ele entendia que não pode uma matéria estar no mesmo lugar de uma outra matéria. A densidade dessa matéria era bem superior à que sustentava ele. O consequente dessa história era se afundar. E Pedro então é ousado na fé em dizer: afinal, se eu creio, eu tenho que andar por sobre as águas. A essa altura Jesus já está glorificado. Jesus completou 40 dias peregrinando, 40 dias. As festas já estavam sendo contadas, a Páscoa já estava sendo celebrada. Os romanos cantavam nas praças dizendo: César é Senhor, o verdadeiro Quírios, o verdadeiro dono da vida. O Sinédrio proclamava: paramos aquele líder do caminho. Nós conseguimos matar aquele falso profeta, aquele agitador qualquer. Eles estão imaginando que a tragédia se consumou ao crucificarem a Jesus. O que eles não davam conta
é que havia uma promessa dizendo de Joel: toda carne vai receber, toda carne vai profetizar. Uma coisa era parar Jesus, agora é parar 12 pequenos cristos, homens cheios. É por isso que após o Pentecostes, eles estavam em uma cidade chamada Betânia, Atos 1, a caminho de um sábado, escrito por Lucas. Sabe por que está escrito caminho de um sábado? Porque todo judeu não caminhava mais de um sábado, de 1 quilômetro por sábado. O que era permitido dentro da lei caminhar era 1 quilômetro. Se caminhasse 1 quilômetro mais um passo, isso era considerado como burlar a própria lei, transgredir a lei. O caminho de Betânia. E onde fica Betânia? No Monte das Oliveiras. Por que no Monte das Oliveiras? Onde Jesus ali também chorou, também no monte próximo ao Getsêmani. Eles estavam lá, e Jesus disse: voltem para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Passou-se 40 dias, passaram-se mais 10 dias, eles entraram dentro de uma casa chamada Cenáculo. A dona da casa era Maria, mãe do evangelista João Marcos, que escreve o livro de Marcos. Ela era prima de Barnabé, o que cuida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é quem ganha Lucas. Lucas é quem escreve Lucas e o livro de Atos que nós estamos lendo. Agora eles estão no cenáculo. E cenáculo quer dizer casa de 2 andares. Eles estavam assentados como de costume, porque se assentar para o judeu é ter comunhão. Eles estavam em plena comunhão, aguardando o cumprimento da promessa. É por isso que o texto diz: ao cumprir-se os 50 dias certinho. Eu disse o que é festa de Pentecoste? Celebrava-se as primícias. O que a Bíblia chama Jesus? Das primícias dos que dormem. O que quer dizer isso? Jesus foi o primeiro homem, desde Adão, a morrer, e o único pelo pecado da humanidade, e ressuscitar. Se uma semente caindo em boa terra não morrer, ficará ela só. É necessário a semente entrar, morre para o broto nascer. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele teve que vir como semente, porque ele é descendente da descendência. Ele morreu, mas o broto frutificou, como o rebento da linhagem de Jessé. Ao terceiro dia, ele disse: aqui está a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora o cristão, quando morre, não morre, dorme. Porque na sua segunda vinda, os que estão adormecidos serão despertados, receberão novos nomes, corpos, e uma pedra escrita acerca da incorruptibilidade, e estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, de repente, depois da festa, veio do céu um som, o barulho. O texto adiante diz que era um rugido. O leão da tribo de Judá. O som que Deus usa para atrair. Por isso que a igreja deve emitir o som. Na época era tocado por chofar, tamboris, harpas, instrumentos de corda, tudo que tem, também os cânticos, também fôlego. Louve ao Senhor. Deus também é o dono do som, aquele que faz a gente despertar.
É por isso que após essa festa, aproveitando que todos estavam ali, porque eles tinham saído das suas cidades e terras, o momento propício, eita, essa palavra não está saindo, propício, o Senhor encheu os que estavam reunidos ali. Eles foram tão cheios, que eles receberam línguas como de fogo. Ainda que há duas linhas de interpretação, não cabe para a gente entender de fato qual foi o fenômeno. Se eles falavam em idiomas direto a ponto deles entenderem no idioma nativo, ou se eles oravam em línguas misteriosas, e eles é que ouviam na sua língua nativa. É o que existe dentro da teologia. Mas o mais importante não é saber qual o nome do fenômeno, mas o propósito do fenômeno. E o propósito é pregar sobre Jesus. Tinha que estar cheio isso aqui hoje. Sabe por quê? Porque existe uma multidão que perece, que estão presos nos vícios. Era necessário uma multidão aqui, não por causa do pregador, pelo contrário, mas por causa de Jesus. Nós devemos voltar a emitir e reverberar esse som. Irmão, ser instrumento é só deixar ele fazer. A gente só abre a boca. O verdadeiro avivamento não é planejado pela igreja. A igreja não pega o calendário e diz assim, culto do avivamento. A igreja não define o avivamento. O avivamento não está no kairos, no tempo, cronos do homem. Aliás, o avivamento está no kairos, e não no tempo cronos, cronológico. Porque o avivamento é o despertamento de Deus sobre a igreja, não para pular, não apenas para sapatear, ainda que isso seja maravilhoso. Avivamento não é euforia, avivamento é despertamento, paixão pelo Espírito Santo, anseio pela palavra, fome de Jesus. Avivamento é ortodoxia, zelo pelas escrituras, desejo de mudança, arrependimento genuíno. Avivamento é homens comuns pregando sermões extraordinários. Avivamento é canções que libertam. É por isso que após eles serem cheios, quem estava do lado de fora começou a ouvir na sua própria língua materna. Ou seja, os romanos estavam ouvindo em latim, os gregos em grego koiné, os pardos estavam ouvindo no seu idioma, a ponto deles que estavam do lado de fora começarem a pensar, mas não são galileus? Não é tudo simples, pescador? Nem o segundo grau da escola do Talmidim eles fizeram. O que eles conhecem é só a Torá. Quem que ensinou para esses homens outros dialetos? O que eles estão fazendo? O texto diz que alguns começavam a zombar, irmãos. Irmãos, sabe por que o mundo nem zomba mais da igreja? Porque a igreja não dá motivo para ser zombada, porque antes ela tem escandalizado o nome de Jesus. Antes, se eles zombassem da gente, rindo das nossas vigílias, que o cego entra e sai daqui enxergando. Antes, se eles zombassem da nossa pregação, em chamar a gente de louco, de lunático. O mundo parou de zombar a igreja, porque a igreja se tornou em grande parte amiga do mundo. Ela tem tolerado Jezabel passear dentro dela.
Ela permite os nicolaítas ensinarem as suas doutrinas loucas. Ela deixou Mamon levantar um altar, dizendo: próspero é aquele que é abençoado. Crente não passa prova, crente não passa por miséria. Quem quer tomar posse do carro zero, levanta a mão. É a campanha para casa própria, é a campanha da viagem do sucesso, é o livro da autoajuda. A campanha deixou Jesus do lado de fora. Então aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eles foram cheios do Espírito Santo, não para revelar CPF. Deus me mostra 086 018 26652. Beatriz. Irmãos, ainda que Deus possa usar profetas para os incrédulos, porque a Bíblia diz que os sinais não é para os que creem, os sinais é para incrédulo. Eu prefiro a palavra do que sinal, porque uma das coisas que precede a vinda de Cristo é os enganadores, e uma das suas principais características são sinais. A gente vai ter que decidir entre sinais, como Tomé, ou a palavra. Ainda que Deus não faça nada, eu continuo crendo. Maturidade é isso. Não vejo o sinal, a nuvem é do tamanho da mão de um homem, mas parece que é um sinal que vai chover. E se não tivesse nuvem? Ah, Felipe, depois que eu te falei que estava debaixo da figueira, você creu, né? Ah, Tomé, depois que você encostou o dedo, você creu. É fácil. Depois que Deus faz, crer. Difícil é crer antes de Deus fazer. E quando Deus não faz, continuar crendo é mais difícil ainda. Irmãos, nós precisamos é de palavra. E o que é a palavra? Pregar Jesus. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então o que eles fizeram? Depois que eles foram cheios, tomados pelo Espírito Santo, eles não fizeram vigília, eles saíram. E Pedro, tomando a palavra, disse: homens, nós não estamos bêbados não, nós estamos embriagados do Espírito Santo. Mas deixa eu contar para vocês o motivo da gente estar aqui agora. O que está acontecendo foi profetizado pelo profeta Joel, que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Os filhos e as filhas vão profetizar. Onde estão os profetas? Tira aí, profeta, essa mordaça da boca. Vai ficar com vergonha de falar de Jesus para a sua turminha? Com medo de ser chamado de careta? De ser religioso? Crente James Bond, né? 007, ninguém sabe o que é. Como ouvirão se não há quem pregue? Ao invés da gente falar tanto de coisas secundárias, vamos falar de Jesus. E os velhos terão sonhos. Onde estão os homens que sonham? As mulheres que sonham? Mas como é que sonha se a gente passa o dia inteiro no Netflix? Sonha é com a série. Não que seja problema. O problema é quando isso se torna um Deus para nós, prioridade para nós. Os jovens terão visões. Irmãos, cadê? Os jovens dizendo: Deus me disse, é só seguir aqui, ó. Mas os jovens estão, desenrola, bate, desce de ladinho. Você não conhece não, né? Isso aí. Não sabe do que eu estou falando.
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Tiago, você diz que sinal não é bom. Sinal é bom para os incrédulos, mas nem todo sinal é Deus agindo, porque inclusive os sacerdotes de Faraó também transformavam. A mesma cobra que Moisés transformava, eles também. A menina novinha lá de Atos 16 também adivinhava. A necromante do tempo de Samuel também trouxe o espírito de Samuel. Então sinais pode ser feito até para quem não crê em Deus, por ser filho de Belial, porque até os anjos de luz são transformados em anjos de luz, mas é rebelde. O problema é as igrejas que mais enchem, é as que mais têm sinais, e as que menos enchem, as que têm palavra, porque a palavra fere e o sinal alegra. Entendeu? O ideal seria sinal e palavra. Amém? Até para que a gente julgue os sinais. Porque se a Bíblia dá autoridade para a gente julgar a profecia, imagina sinal. Vamos continuar para eu terminar. 45 minutos. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Aqui falando o que vai preceder o juízo final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar, é o que diz Paulo aos Romanos, se eles não conhecem? E como que eles vão conhecer? Se a gente não sai para pregar. Ai, Tiago, é porque, sabe, meu chamado é mais de mestre. A mestre não prega? Meu chamado é de levita. Está levitando só se for da linhagem de Levi. Para ser levita tem que ser da linhagem de Levi. E se quiser ficar com o título, fica com ele completo. Viva para a glória de Deus como os levitas viviam. Dedique-se ao culto do templo. Ajude a servir, porque levita lavava o banheiro do templo, limpava os pães, as mesas. Só que os levitas às vezes querem só cantar. Não, levita serve. Eita. Irmãos, ele começou a dizer no 22, e você fica de pé, por favor. Israelitas, escutem. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês no meio dele, como vocês mesmos sabem. E a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Livrando, porém, Deus o ressuscitou. Avivamento é pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Essa mensagem pode salvar os que estão mortos em seus delitos e pecados. A mensagem da ressurreição é tão poderosa que quem pregasse ressurreição no tempo de Jesus era martirizado. Hoje a gente tem um privilégio, mas prega que Jesus vai dar marido, não que Jesus não possa dar. Prega que Jesus pode dar casa, não que Jesus não possa dar. Mas isso é secundário. A mensagem mais importante não é Jesus vai te dar, é Jesus te tira tudo que você tem para te dar tudo que ele possui. Porque o primeiro milagre de Jesus não é levantar o coxo, é tirar a gente do inferno e nos livrar da ira vindoura do seu Pai. A mensagem da ressurreição é a mensagem posterior ao avivamento. Depois do Pentecoste eles foram cheios.
Depois de serem cheios, eles apontaram para Jesus. Depois de apontar para Jesus, eles disseram: esse que vocês mataram, Deus é quem permitiu por presciência, mas o próprio Deus, o Pai, o ressuscitou. Então creia que aquele que morreu e Deus o ressuscitou, pode também ressuscitar você dentre os mortos. Tiago, mas eu não estou morto. Romanos capítulo 3 diz que sim. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vamos encher a igreja? Vamos? Então vamos para o avivamento. E o que é o avivamento? Pregar. Sede de Deus. Então, para que a gente pregue, comece a ter fome. Já anota aí um plano de leitura bíblico. Já começa a investir em livros da teologia para te ajudar a auxiliar. Irmão, você não tem que ser perito, você não tem que dar aula de teologia, você só tem que falar de Jesus. Você só tem que ser cheio do Espírito Santo. Você só tem que dizer como disse Isaías: eis-me aqui, Jesus, envia-me, Senhor, eu quero ir. Então vão à Judeia, vão para Galileia e aos confins da terra. Vão de 2 em 2. Não levem alforje, não levem 2 túnicas, não levem dinheiro. Entre de casa em casa. As que não receberem vocês, sacudam pó dos vossos pés, dispense a paz e continue a pregação. E ao voltarem, digam para mim se faltou alguma coisa. Não há um homem sequer que não tenha deixado pai, mães, bens, que eu não tenha dado a este 100 vezes mais, ainda nessa terra. Porque aquele que quiser herdar a vida no céu, perdê-la-á nessa terra. É por isso que o avivamento não é a gente esperar cair no chão e receber tantas outras coisas, ainda que seja glorioso isso, irmãos. O meu sonho é rever os avivamentos marcados na história. Homens que receberam dentes de ouro, pós de ouro na mão. Seria glorioso isso, irmão. Mas se Deus quer fazer do jeito dele, que ele faça do jeito dele. Mas ao menos que a nossa geração experimente o avivamento da proclamação do evangelho, no mínimo. Você quer ir? Não levanta a mão para o céu, fecha os seus olhos. Eu só quero orar para quem quer ser enviado. Levanta a mão. Enviado para ser pastor, enviado para ser mestre, enviado para as missões, enviado para cuidar da obra, ou enviado dentro das faculdades como professor, como profissional, como médico, como arquiteto, como engenheiro. Mas nós precisamos ir, irmãos. Só não podemos ficar esperando o som só de Deus e a gente não sair por essas portas e trazer mais jovens para cá. Irmãos, nós temos essa mensagem: Pai, aqui está a sua noiva. Eles levantaram as mãos, não para mim, ao Senhor. Sela este momento, Jesus. Reveste-os do poder do Espírito Santo do céu. Eles irão, e o mundo proclamará: chegaram até nós. Aqueles que agitam o mundo, eles chegaram até nós. Profetas, pastores, mestres, homens, mulheres cheios do Espírito Santo, ministros, servos, evangelistas,
separe, Senhor, a sua noiva para este tempo, e nós proclamaremos: hosana nas alturas, bendito é o Cordeiro de Deus que voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como João Batista, nós levantaremos como uma voz de trovão dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, eis-nos aqui para a glória do seu nome. Amém. Vamos adorar o nome de Jesus.